Agora vamos para mais uma live aqui no Instagram, beleza? Então, como produzir 10 vezes mais? O que é que você precisa entender? Que a preguiça é um subproduto do seu inconsciente. Inconscientemente, o que é que acontece? O seu cérebro, a função do seu cérebro é economia de energia. Você não tem como lutar contra isso. Até porque o fato da gente viver em função de economizar energia fez com que conservasse e aumentasse a nossa vida. Porque fez com que a gente se alimentasse, que a gente se protegesse. Então isso é fundamental, foi fundamental na evolução do ser humano. Então você não tem como lutar contra isso. É natural, é genético. Mas você tem como utilizar mecanismos e estratégias para aumentar a sua produtividade. Um exemplo, você criar meios para sempre quando você perceber que você está se distraindo, que a rede social está tomando o seu tempo, que você está, você está deixando de fazer algo que você deveria estar fazendo para fazer outra coisa, você começa a sentir um desconforto. Então, nessa live você vai entender quais são os mecanismos que eu utilizo e as pessoas de alta performance utilizam para ter resultados acima da média. Entenda que 80% do seu resultado é muito mais emocional do que informação, do que conhecimento. Se você for perguntar para alguém que bateu na trave para passar no OAB, se você for perguntar para alguém que não conseguiu terminar uma prova de um concurso público, ela vai te falar que ela sabia todo o conhecimento, que ela tinha acesso a todas as informações da prova, só que o que acabou atrasando, impedindo que ela terminasse a prova no tempo certo, foi, a ansiedade, foi a parte emocional. Isso daí serve tanto para a galera que faz concurso e também para quem é atleta. Quer dizer que a pessoa não sabe chutar uma bola? Quer dizer que quando o Brasil tomou 7-1, Neymar não sabia chutar uma bola? Será que os jogadores do Brasil não sabiam chutar a bola para o gol, tocar? Não, simplesmente era o emocional. E de nada adianta você se encher de informações valiosas e você não saber o que fazer com elas. Beleza? Vai ter Pix hoje? Meu Deus, vocês são Pix sexuais, é? Pix sexual, falou em Pix. Só que o que é que você precisa entender? Eu vi até um meme hoje. Deixa eu compartilhar esse meme aqui, ó. Por coincidência, assim que eu tinha falado, galera, o tema da live de hoje é produtividade. Como você produzir 10 vezes mais. Como você parar de procrastinar. Apareceu essa publicação aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Meu Deus, eu não bati print, mas enfim. Depois eu vou passar nos meus stories. Falava o seguinte: não é que você tem TDAH, é que você... Não é que você tem TDAH, não é que você tem déficit de atenção, é que você é desorganizado. Tinha isso no post e era um meme. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Vocês ficam criando motivos na sua cabeça para você se confortar pelo fato de você não estar fazendo aquilo que você deveria fazer. Eu vou te dar um exemplo. Você deveria terminar uma planilha. E aí você chegou ao final do dia, você não conseguiu terminar aquela planilha. Só que você não conseguiu por outros motivos. E aí você fala, pô, eu não consegui terminar a planilha porque eu tive que ligar para um amigo para resolver um problema. E aí você vai criando motivos insignificantes para você se confortar pelo fato de você não ter feito algo importante. E aí você vai dizendo para o seu cérebro que tá tudo bem você não ter feito aquilo. E aí que tá o problema, velho. Porque você acaba entrando em um ciclo vicioso e, velho, quando você perceber, você vai estar um mês para fazer algo que você poderia ter feito em 24 horas, em 48 horas. E depois você vai perceber que você poderia ter feito assim. E outra, quando você faz, você percebe que nem era aquele bicho de 7 cabeças. Sabe quando você tem uma prova muito importante para fazer e você tá ali adiando, postergando para estudar
e quando você pega o livro para estudar, você percebe que não era tão complexo assim, você percebe que ter estudado não era tão difícil, não era tão chato quanto você imaginava, pois é, para você fazer as suas obrigações do dia é desse jeito. E um hack que eu utilizo bastante, eu me questiono, por que não fazer agora? Por que não fazer agora? E eu vou compartilhar algo simples, porque na nossa vida funciona desse jeito. As respostas estão bem na nossa frente. E se você não for uma pessoa realmente organizada, você vai procrastinar, velho. Qual a função da organização? Quando você é uma pessoa mais organizada, você é uma pessoa muito mais proativa. Murilo, o que é proatividade? Proatividade é o ato de você se prevenir a qualquer eventualidade. Então, quando você é uma pessoa mais organizada, você é mais proativo. Se acontecer alguma eventualidade, ou então até mesmo para você ficar perdendo tempo aqui no celular, você pode perder tempo no celular, porque você se organizou para você cumprir as suas funções e caso você tenha, sei lá, você perca 1 hora do seu dia, aquilo não vai comprometer as suas outras funções, beleza? Então, o primeiro método que eu utilizo no meu dia a dia é algo simples e que funciona muito. Só que eu vou contar uma história primeiro. Em 1918, tinha um empresário que ele trabalhava na área de aço, beleza? E na parte de naval. Ele era um dos homens mais ricos daquela época e o nome dele era Charles Schwab. E ele era conhecido como ser um empresário que ele destruía todos os seus concorrentes. E ele simplesmente procurou um especialista em produtividade, um especialista em alta performance. E ele conheceu a Ivy Lee. E ele falou com a Ivy Lee, pô, eu preciso que os meus executivos produzam mais em menos tempo. Então ele queria mais resultado, ele queria mais entrega em um curto período de tempo. E ele falou para a Ivy Lee que ele pagaria quanto fosse para ele aumentar os resultados dos seus executivos. E assim foi. A Ivy Lee chegou para ele e falou, me dê 30 minutos com cada um dos seus executivos e você não precisa me dar dinheiro nenhum. Daqui a 3 ou 4 meses, você faz um cheque para mim com que você se sentir à vontade, beleza? 4 meses depois, a Ivy Lee é chamado depois por Charles Schwab e ele recebe um cheque de $400 mil, que hoje, sei lá, deve ser coisa de uns 6 milhões de dólares, beleza? E o que foi que Charles Schwab falou para a Ivy Lee? Que o método que ele passou para os seus executivos aumentou a produtividade em até 10 vezes. E é exatamente isso que eu faço no meu dia a dia, é exatamente isso que a cultura que eu implemento aqui para o pessoal da empresa. Só para você ter noção, esse daqui não é o meu caderno. Esse daqui é o caderno do Carlos, que trabalha comigo. E o caderno do Carlos, perceba, todas as páginas, ó. Todas as páginas têm. O que é que consiste o método Ivy Lee? Ele vai numerar 6 tarefas por ordem de prioridade. Então, a tarefa mais importante do dia em primeiro e assim por diante. A mais simples vai ser a última. Pô, Murilo, por que por ordem de prioridade? Porque se você acabar deixando a mais difícil por último, você sempre vai ficar adiando pelo fato de ser difícil e ela sempre vai ficar para o dia seguinte. Então, você resolver as suas pendências, suas obrigações e suas responsabilidades conforme prioridade é o maior hack de produtividade que existe. Beleza. E aí, o que é que acontece? São apenas
6, não pode 4, não pode 3, não pode 7, não pode 5, tem que ser 6. Murilo, por que 6? Essa parte aí eu não sei, mas funciona. E o que é que acontece? Perceba que tá arriscado aqui. Nesse dia, o Carlos, ele resolveu o primeiro e ele resolveu esse daqui depois. E pro dia seguinte ficou faltando 4. No outro dia, ele colocou pro dia seguinte, eu acho que deve estar aqui, ó. Ele colocou pro dia seguinte aqui, ó. Perceba que são 4. Ele colocou pro dia seguinte as 4 do dia anterior e acrescentou mais 2. Então, ele não começou o dia com novas 6. E por que você vai colocar as 4 que ficaram faltando para o dia seguinte? Porque você vai ter muito mais previsibilidade. Então você já vai acordar sabendo o que você tem que fazer. Pô, Murilo, isso é meio óbvio, isso é meio simples. Pois é, eu te pergunto, qual foi a última vez que você conseguiu produzir, que você chegou ao final do dia e você falou assim, caralho, o meu dia foi um dia do caralho? Velho, você não sabe a motivação, o bem-estar que você acaba levando para a sua vida. A gente vive, velho, o empreendedor costuma dizer que a nossa vida é uma vida maníaco-depressiva. A gente vive uma função e um ritmo ragatanga louco, que a gente está vivendo simplesmente no automático. A gente faz as coisas conforme elas vão surgindo. E depois a gente percebe que não fez aquilo que realmente deveria ser feito. Então as coisas que são mais importantes do nosso dia, seja para a sua saúde, para o seu negócio, para a sua família, às vezes para a sua religião, para o seu relacionamento, você não dá a atenção devida necessária que você deveria dar. Pelo simples fato que você não é organizado. Porque sem organização você não tem clareza. E sem clareza você não tem resultado. Simples assim. Então, o hábito de velho, isso daqui é uma agenda de verdade. Eu, Murilo e a galera daqui da empresa, a gente tem uma agenda. Não pode ser pelo celular. Pô, Murilo, no celular. Massa, faça pelo celular. Mas o celular, ele tem muita distração. Às vezes você vai abrir o bloco de notas para você listar as suas 6, e aí aparece uma mensagem, aparece alguém fazendo live, você clica, alguém te liga, esquece. E o intuito aqui é eliminar as distrações. Ao mesmo tempo que isso daqui foi a invenção mais útil, isso daqui também, velho, atrasa e dificulta muito. Pare para pensar quanto tempo a gente perde com as redes sociais. Para quem não trabalha com rede social, isso é horrível. Eu vou fazer uma conta aqui. Depois vai no seu Instagram ou então no seu celular e você vai ver no seu Instagram, você vai ver a quantidade de tempo que você fica na rede social. E aí depois você vai multiplicar isso pela quantidade de dias. E aí você vai ver quantas horas e depois quantos dias. Depois você multiplica por 12 para você ter noção quanto tempo de vida você perde aqui, ó. Só assim, ó, passando feed. Tem um amigo meu que ele fica muito tempo na rede social, velho. Só que ele não trabalha com internet. A gente chegou a fazer essa conta. Durante um ano, ele perde 22 dias. Tem noção disso? Em um ano, ele perde 22 dias. 22 dias. Véi, isso é preocupante de verdade. O que é que você faz em 22 dias? O que é que você pode produzir em 22 dias? Foda isso, velho. E eu falo no quesito em todas as áreas. Seja você que está assistindo aí, tem quase 800 pessoas. Você que quer passar em um concurso público, você que quer ser um atleta, você que tem um negócio, você que está iniciando em alguma área, até mesmo você que está fazendo faculdade, você tem que entregar aquele resultado, passar na matéria, só que você percebe que você não está rendendo, você não está produzindo pelo fato que você tem muita distração. E eu não falo isso daqui só em relação à rede social, não.
Eu falo do seu dia a dia, seja na sua casa, no seu ambiente, cachorro, vizinho, sacou? Eu sei que tudo isso atrapalha, porque é igual a planta, velho. Eu vi um estudo recentemente, é meio louco isso. Eu acho que foi da Universidade da Califórnia. Isso daqui não foi uma vez feito, foi feito milhares de vezes com várias mudas de planta. Uma muda escutava Beethoven, outra muda de planta escutava tipo palavras positivas, e uma outra muda de planta escutava só palavras negativas, frequência negativa. Velho, sem exceção não. As plantas que escutavam frequências negativas foram as mudas que menos se desenvolveram. Pra você ver que é louco, velho. O ambiente que você se encontra, ele vai determinar, ele vai influenciar o seu crescimento. Isso é foda demais, velho. Então, se você não criar mecanismos e estratégias, você vai procrastinar, velho. Você sempre vai ficar deixando pra depois. É preciso perder o medo da timidez. Jô Nunes, deixa eu falar uma parada aqui pra vocês. Na minha opinião, o maior comunicador do Brasil se chama Silvio Santos. E grandes comunicadores são aquelas pessoas que conseguem transmitir a sua mensagem com clareza. Pessoas se conectam com pessoas. Pô, você pode ser uma pessoa tímida? Pode, não tem problema você ser low profile, você não produzir conteúdo, não tem problema. Realmente tem algumas pessoas que não se identificam, tem algumas pessoas que não curtem. Mas se o seu perfil, se você tem vontade em aparecer, se você tem vontade em produzir conteúdo, só que você tem receio, você não consegue, afinal, você não consegue por conta do julgamento das pessoas. Você fica reparando no seu cabelo, no seu dente, no seu olho, na sua sobrancelha, na sua pele, na sua orelha, na roupa que você tá, na sua voz, a forma como você fala, você tá gaguejando e tudo mais. Tem gente que até grava stories e grava até 1000 vezes. E tem algumas pessoas que não conseguem postar. Vocês acreditam? Pelo simples fato que você não consegue gravar stories, não é porque você é tímido. É porque você tem receio e medo do que as pessoas vão achar depois que você postar aqueles stories. Você fica pensando sobre os comentários e tudo mais. E aquilo, velho, fica te consumindo. Então, o que fazer para perder a timidez? Tem um estudo não, isso daí é uma teoria não, Einstein comentou isso. A lembrança, ela dura 16 segundos na memória do ser humano. Você sabe quando você vê alguém cair, você vê, sei lá, você tá andando na rua e alguém tropeça e cai. Você vê aquela situação, você dá risada, mas aquilo fica na sua memória durante 16 segundos. Depois a sua memória, ela simplesmente apaga. Porque no final das contas não é relevante para você. Aquilo muito menos aquilo nem é processado. Você lembra o que aconteceu no dia 7 de setembro. São situações fortes que a sua memória, ela remete à lembrança. Um exemplo, o que é que você lembra no dia que o Brasil tomou aquele 7-1? Todo mundo vai lembrar onde estava e, se duvidar, o que estava vestindo e o que comeu naquele dia. Porque aquilo foi uma lembrança forte, aquilo foi marcante. E aonde eu quero chegar com isso? Que eu estou falando sobre memória. Memórias que não são marcantes, elas não significam nada para as pessoas. Então o fato de alguém assistir os seus stories de 15 segundos, aquela pessoa ela pode até comentar, ela pode até encaminhar para alguém, ela pode falar, responder para você, mas no final, velho, ninguém se importa. E você deixa de viver aquilo que você gostaria por conta da régua de outras pessoas. Isso é muito forte, sacou? Porque eu sei que tem pessoas sensacionais, que têm vontades extremas, que têm talentos sensacionais e deixam de mostrar pro mundo por conta do medo, por conta do receio. E eu vou te dizer uma parada, velho. Cada vez que você deixa de fazer algo por medo,
É sempre um pedaço do seu futuro que vai deixar de existir. Sabia? Então, pô, é preciso perder a timidez? Eu que te pergunto, você gostaria de perder a timidez? Então eu vou te dar um hack bacana aí pra você poder produzir conteúdo. Velho, tem gente que vê eu fazendo live aqui, tem gente que vê eu gravando stories, tem gente que vê eu dando palestra. E, velho, tudo tem um começo. Eu simplesmente não subi no palco e comecei a falar, eu simplesmente não peguei a câmera e comecei a falar, eu simplesmente não liguei aqui uma live e comecei a falar. Foi um processo. Você não nasceu falando papai e mamãe, quero isso, quero aquilo. Não, foi um processo. Você começa pá, e depois pai, má. É um processo, entendeu? Igual a andar. Pare pra pensar quantas vezes você tem que se equilibrar, e aí você dá o primeiro passo, depois você dá o segundo passo, e depois você dá 1, 2, 3, depois cai, depois levanta, se segura. Então é um processo. E você se comunicar também é um processo. É treinável, tudo é treinável. Um dia você não sabe inglês, você achava extremamente difícil, e um dia você aprendeu e está conversando. Um dia você não sabia dirigir, você aprendeu e hoje você aprende, hoje você dirige e acabou se tornando um hábito. E tudo que você faz com frequência, você se torna bom nisso. Então a dica que me ajudou muito foi, eu criei um Close Friends. Perceba, quando você pega seu celular aqui, ó, aí você vai gravar stories, você vai mandar, sei lá, você vai xingar o seu amigo, você vai gravar alguma coisa pra alguém. Você fala assim, e envia pra pessoa. Porque você faz isso pra alguém que você tem intimidade. Pô, você faz isso exatamente por isso. Porque você tem intimidade. Você sabe que aquela pessoa, ela não se importa, e você sabe que aquela pessoa, ela não vai te julgar. E tá aí o hack. Você pode criar um Close Friends. Você vai criar uma lista de melhores amigos aqui no seu Instagram com só pessoas que você tem intimidade. E aí você vai produzir conteúdo para essas pessoas até você se sentir à vontade, até você se tornar bom naquilo. Tanto na comunicação, tanto para você parar de se importar ou então parar de se reparar. Beleza? Então, realizei a minha venda e travei. Como faço para realizar mais? Massa, eu vou fazer uma analogia, uma comparação em relação à execução, beleza? Para você que vende alguma coisa, sei lá, você está vendendo produto de confeitaria na internet, você fez uma venda. O que é que acontece? É o mesmo exemplo de um barbeiro. Não é que um barbeiro, ele trabalha há 10 anos cortando o cabelo, que ele tem 10 anos de experiência. Às vezes ele tem 1 ano de experiência fazendo a mesma coisa há 10 anos. Não é que você só fez a sua venda e você parou e você estagnou. É que você só sabe uma única estratégia e essa estratégia funcionou apenas com uma pessoa e você está replicando aquilo querendo que funcione com outras pessoas. Velho, as pessoas compram ou pelo amor ou pela dor. Você tem que entender isso. Então, pelo amor, pelo desejo de ter, pela dor, pelo medo de perder. Então, se você fez sua primeira venda, se você vendeu algo e você empacou aí, ou então às vezes até o seu negócio, pô Murilo, meu negócio tava bem, ou então meu negócio ele tem um resultado muito bacana, só que ele não consegue escalar. Significa que você está fazendo mais do mesmo. Você está colocando intensidade naquilo que você já havia feito. E chegou a hora de você fazer coisas diferentes. Eu falei ontem, inclusive, nos meus stories, Albert Einstein já dizia, insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Não é sobre intensidade. É sobre a forma como você faz. Ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. Até pra gente voltar em relação sobre produtividade. Velho, já tem desde segunda-feira que eu mal durmo, sacou? Sei lá, segunda-feira eu fui dormir de madrugada, acordei umas 7 e pouca. Ontem eu fui dormir 3, acordei 6. E, velho, criança faz o que quer, mas adulto faz o que precisa ser feito. E a galera às vezes sempre me pergunta, pô Murilo, você não fica cansado? Pô Murilo, você acha que não é demais?
Só que a questão de escolhas. Eu tenho uma frase que eu vi daquele Instagram Tio Rico. Todos querem ser reis até terem que fazer o que reis fazem. E realmente eu estou disposto a pagar o meu preço todos os dias. E o preço que eu pago é esse. Então, se eu quero ter um resultado acima da média, eu tenho que ter uma dedicação acima da média. É muito fácil você se cobrar por algo e você não ter aquilo, e depois você perceber, você refletir, você vai ter autoconsciência. Depois você para analisar assim, porra, eu realmente nunca nem me comprometi, sei lá, nem 50% para ter aquilo que eu gostaria, e eu tô me cobrando pelo fato de eu não ter. E o que é que acontece? Você fica ansioso, você fica desmotivado, e às vezes, sei lá, pode entrar até um quadro de depressão, sacou? E sem motivo. Eu tava até falando com o Breno, eu tinha feito uma live pra galera do Afiliagram, e o Breno ele falou assim, Murilo, mas eu tô com medo, pô, e se eu fizer isso, aquilo, pô, e se eu não conseguir de primeira? Eu falei, Breno, não tem problema, velho. Não tem problema. Sempre quando eu inicio algo, eu quero errar. Só que as pessoas, elas têm medo de errar. Velho, erre rápido e queira errar. Porque aí você aprende mais rápido ainda e você acerta mais rápido ainda. Eu nunca vi uma geração, velho, uma geração. Eu vi Sérgio Cortella falando isso, que essa é a geração de mais gente fraca. Por quê? A gente não sabe lidar com o problema. Foda isso, né? A gente não sabe lidar com os problemas. Eu tava assistindo um podcast que falava sobre Salomão. E falou que sabedoria divina... E ó, galera, eu não tô falando sabedoria divina como se fosse algo especial, que alguém tem um dom. Simplesmente é uma habilidade que, inclusive, você pode desenvolver. É um hábito. Você saber lidar com problemas. É aquela questão da resiliência, que é o hábito da elasticidade. Você passar por um desconforto e você voltar para o estágio que você estava. Só que o que é a sabedoria divina é você lidar e resolver problemas sem criar outros. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essa história muita gente conhece. Salomão, bem novo, inclusive, desculpa até ficar falando aqui de Bíblia e tudo mais, tem gente que nem gosta, mas enfim, é uma história bacana, é um exemplo. Ele pediu sabedoria, e quando ele era rei, essa história muita gente sabe, 2 mulheres tiveram filhos, só que um dos filhos acabou falecendo, e uma dessas mulheres, à noite, ela trocou as crianças. E a mãe verdadeira, ela foi fazer essa queixa. E naquela época, o rei, ele que julgava, ele que determinava. E Salomão era um homem muito sábio, e o que foi que ele fez? Ele testou, e ele falou, traga minha criança, corte-a no meio, e está resolvido o problema. E o que foi que aconteceu? A mãe, de verdade, ela simplesmente falou, não, pode dar a criança para a mulher, que o filho é dela. E Salomão, um homem sábio, ele teve essa visão de entender e de solucionar aquilo de forma simples. A maioria das pessoas criam formas complexas para resolver problemas simples. E foi exatamente isso que eu falei com o Breno. Velho, não tem por que você ficar se cobrando, não tem por que você ficar desmotivado, não tem por que você ficar ansioso pelo fato de você errar. Errei, vou desistir. Velho, você não está desistindo do objetivo, você está desistindo da primeira dificuldade. E se você não sabe lidar com um problema, com um erro, significa que o que você for fazer, você também não vai dar certo, velho. Porque não é sobre o final, e sim sobre o processo. Eu vou aplicar o método Ivy Lee de produtividade. Galera, eu não me prolonguei muito em relação ao método, porque ele realmente é simples. E ele funciona porque ele é simples. Galera,
Ótima quarta, ótima semana. É nóis. Deus abençoe a nossa semana. Essa semana vai ser uma semana foda, produtiva e é nóis.